Ei, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Depois de quase um século sem aparecer nesse canal, estou aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração e quero meditar com vocês, né? Refletindo um pouco na palavra do Senhor. Eu estava pensando sobre alguns questionamentos que nós cristãos enfrentamos, coisas que querem desmotivar a nossa fé, né? Pessoas que vêm com perguntas para nos desanimar, e hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre algumas perguntas que nós enfrentamos. Uma das perguntas, principal que nós ouvimos de pessoas que dizem não crer em Deus ou que não acreditam 100% são as seguintes perguntas: se Deus ele é tão bom, por que ele permite o mal? Por que permite a doença? Por que permite a guerra? Por que permite tantas coisas acontecer? É interessante que pessoas que questionam isso, muitas das vezes se esquecem da palavra de Deus, se esquece do que aconteceu lá em Gênesis, onde a palavra nos fala que Deus ele criou o homem, colocou o homem no jardim e ali não havia maldade, ali não havia nada de errado, Mas nós vemos que o homem ele escolheu se distanciar de Deus. O homem ele pecou. Então nós vamos entender isso, que as pessoas questionam a Deus, colocam questionamento, seria ter um atributo de Deus. Porque Deus ele podia ter feito eu e você como um robô, sem vontade própria e que simplesmente o obedecesse. Mas entendemos que Deus ele é tão bom que ele deu livre-arbítrio ao homem. Ele deu a possibilidade que eu e você escolhesse entre o bem e entre o mal. E nós vemos que o homem ele escolheu o mal. E quando o homem escolheu o mal, ele abriu a porta para o pecado, Então todos esses questionamentos que você traz, o porquê da guerra, o porquê da fome, diversas outras coisas, são fruto do pecado. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela própria diz que a recompensa do pecado ela é a morte. E quando Adão ele peca, nós vemos ali que se abre a porta para o pecado. A palavra vai nos falar que através de um homem entrou o pecado do mundo. Vamos ver que o pecado ele entrou através da vida de Adão aqui na terra, E após Adão todos nós pecamos. Todos nós nos tornamos corruptíveis, nos tornamos falhos. Mas é interessante que a própria palavra vai nos falar que através de um homem o pecado entrou, mas através de um homem também houve o perdão e houve a reconciliação. Foi através de Jesus que eu e que você podemos reconciliar com Deus. Novamente nós podemos ser chamados de filhos de Deus através de Jesus. E outro ponto interessante, que é ponto de muitas interrogações que pessoas fazem através da nossa fé, é o seguinte, Se você é cristão, por que você não pode fazer diversas coisas? Por que você abre mão de tanta coisa? É interessante nós termos como reflexão que o próprio apóstolo Paulo ele vai nos falar que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Vamos entender que tem coisas que nós fazemos que nos distancia de Deus. Tem coisas que nós fazemos que nos separa de Deus. Como Adão fez uma escolha que o separou de Deus, eu e você, com as nossas atitudes, podemos separar o amor de Deus de nós, Podemos nos distanciar desse amor. É interessante que isso não significa que Deus ele deixa de nos amar, mas significa que nós deixamos de viver debaixo do amor dele. Deixamos de viver debaixo da graça dele. Nós que nos distanciamos, nós que nos separamos, quando nós fazemos o que não vem da vontade do Senhor, o que não nos convém fazer, que nem o apóstolo Paulo nos fala. Então eu já quero aqui desmentir essa questão de que nos é proibido. Nós vamos entender que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. E é interessante porque nós temos tanta dificuldade para entender que tem coisas que não nos convém, para entender que tem coisas que devemos abrir mão, que tem coisas que devemos renunciar, e esquecemos que o próprio Jesus ele renunciou. É interessante, irmãos, nós tirarmos como reflexão que Jesus nunca vai nos pedir para fazer algo que ele não tenha feito. Jesus ele renunciou. E é interessante porque Jesus ele abre mão de algo que era muito bom. Imagina, se ele está lá no céu, sem dor, sem sofrimento, ele estava lá com o Pai e ele abre mão. Ele renuncia isso tudo por mim e por você. E ele vem aqui para a terra. E ele vem para a terra não para viver plenamente, para ter uma vida boa, não. Mas ele vem para trabalhar. Ele vem para fazer a obra do Pai. E para fazer a obra do Pai, ele é questionado. Pessoas duvidam dele, pessoas colocam ele à prova. E nós vamos ver que ele padece, ele morre naquela cruz, por mim e por você. Então, por que nós temos tanta dificuldade de abrir mão, Porque eu e você temos tanta dificuldade de entender que Jesus ele já pagou um preço, que Jesus ele já se entregou naquela cruz. O que ele pede para mim e para você fazer é aquilo que ele já fez. Ele já abriu mão, ele já se entregou por nós.
só para finalizar a palavra, né? Aproveitar que meus vizinhos estão fazendo muito barulho, então vamos finalizar aqui, né? Que eu já tive que pausar o vídeo, que está nos escrito aqui em 2 a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, que o apóstolo Paulo fala o seguinte: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele foi perseguido por causa da palavra, né? Vamos ver que diversas vezes ele foi preso por causa da palavra, e aqui ele está escrevendo ao jovem Timóteo, né, que ele guardou a fé, que ele foi perseverante, e ele sabia que agora ele seria morto por causa do evangelho, né? Mas é interessante que ele fala, né, que ele vai receber a coroa. E não somente ele, mas todos aqueles que esperam a vinda, né? E a vinda de quem? É a vinda de Jesus. Como eu falei anteriormente, né, Jesus ele já veio uma primeira vez. E nessa primeira vez, né, ele foi morto naquela cruz por causa de mim e de você. Mas o interessante é que Jesus ele não continua morto, né? A palavra vai nos falar que ao 3º dia ele ressuscitou e hoje ele reina com o Pai. E a palavra nos deixa uma promessa. E a promessa é que Jesus muito em breve ele vem. Jesus, ele vem para buscar o seu povo, aquele povo que está esperando por ele ansiosamente, esse povo que não deixa com que as mentiras e com que as dúvidas do mundo venham entrar no seu coração. E se você quer fazer parte desse povo, né, eu convido você a meditar na palavra de Deus. Eu convido você a aceitar Jesus como o único salvador da sua vida, né, e a meditar na palavra dele, e a orar e a clamar a ele, porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai conhecer sobre a identidade de Deus e mais a sua identidade vai ser transformada, mais você vai ser transformado pela palavra de Deus e mais você vai ser semelhante a Ele, né? E nós sabemos que nem o apóstolo Paulo, há uma coroa que nos espera, há um galardão que nos espera, por isso devemos combater um bom combate, né? Devemos guardar a nossa fé dessas dúvidas, desses questionamentos, devemos refletir na palavra de Deus, porque aqui há todas as respostas para a nossa dúvida, né? As respostas para o nosso questionamento estão na palavra do Senhor. Aqui Deus ele nos direciona, Ele nos dá o caminho que devemos seguir, né? Esse é o nosso manual de vida. Por isso devemos ler constantemente, né? Devemos buscar a Deus constantemente. Essa foi a palavra que Deus falou no meu coração. Espero que tenha falado no seu também, né? Que vocês possam ficar na presença do Senhor, ter uma semana abençoada na casa dele, né? Que Deus ele possa guardar você e toda a sua família. Que vocês fiquem na graça e paz. Tchauzinho!